Olá, esta é a quinta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, a quinta aula do terceiro bimestre. O tema, o último tema, será o logaritmo. E o logaritmo, só adiantando um pouquinho, ele é o contrário da equação exponencial, né? Então a gente tem uma equação, sei lá, 6 elevado a x igual a 2, a gente pode aplicar as propriedades do logaritmo para poder resolver essa situação, tá? Na aula de hoje vai ser uma aula mais conceitual, né, sobre o logaritmo, a origem, tal, esse tipo de coisa, e tem uma sugestão, geralmente eu faço em sala de aula esse experimento, né, mas como a gente está em aula, né, online ou à distância, então a gente vai assistir um vídeo do YouTube e eu vou explicando em cima do vídeo para a gente poder entender um pouquinho melhor o conceito do logaritmo, tá? Bom, então aqui na página 14 tem o tema 2, tá? Quem já terminou os exercícios anteriores já manda, já são 2 atividades que nós temos aí da apostila, e aí a gente vai ver essa ideia aqui que é um pouquinho de química, né? Então aí eu vou explicar, logicamente, não com toda a habilidade que um professor de química tem, né? Mas um professor de matemática tentando explicar alguma coisa de química. Vai ser mais ou menos assim. Então a palavra logaritmo, ela vem do grego logos, razão, e aritmos, que significa número, ou seja, razão entre 2 números, mais ou menos isso, né? Os estudos foram feitos desse camaradinho aqui, chamado Joe Napier, e tem até o logaritmo neperiano. Eu não sei se a gente vai estudar tão profundamente assim a parte, mas pelo tempo, obviamente, né? Mas as ideias foi desenvolvida por esse matemático escocês no século 17, né? Então aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte do pH, que é o potencial hidrogeniônico, né, que tem nos produtos que a gente consome aí, e a gente vai assistir um experimento só para entender um pouquinho a ideia, né, desse pH. Isso é química de terceiro ano do ensino médio, obviamente que eu não vou falar sobre os cálculos e tal, esse tipo de coisa, é só para dar uma ideia do que se refere ao pH, porque quando se calcula o pH usa a ideia do logaritmo para poder fazer, tá? Então aí tá falando, ó, da pH da água, também em outras soluções como os itens de higiene pessoal, sabonete, shampoo, entre outros. O pH, constatamos se a solução ela é ácida, neutra ou alcalina, que também chamada de básico ou base também, né, o alcalino, tá? Essa escala ela vai de valores de 0 a 14, sendo 7 como o pH neutro, né? Então, um produto ou uma solução, né, química que tenha o pH 7, a gente fala que é neutro, e aí os valores vão variando de acordo com a acidez ou a alcalinidade desses produtos aí, o produto alcalino, né? Que também alguns chamam de base também. O valor é 0 como a acidez máxima e o valor 14, né? O maior valor possível de 0 a 14, que vai variando, né? O pH, como alcalinidade máxima ou base máxima, né? As substâncias consideradas ácidas têm o pH entre 0 e 7, e as alcalinas têm de 7 a 14. Aí tem alguns exemplos aí, né, dos pHs. Nós não vamos fazer o cálculo, é só para entender o conceito aí do pH. Então tem o vinagre, né, que uma das características do ácido é a parte de queimação, né, ou na língua ou no corpo, alguma coisa assim. Aí tá lá da coca, do saliva humana, água natural, água do mar e cloro, né? Para manter o equilíbrio do pH, é importante evitar alimentos com pH baixo, ou seja, são produtos ácidos, né? Ele deu alguns exemplos, refrigerante, café, etc. E consumir alimentos alcalinos, como os vegetais e frutas com pouco açúcar. A diminuição do pH no sangue do ser humano está relacionado com o surgimento de doenças. O valor normal do pH sanguíneo
deve ser de 7,4, é um próximo do neutro aí, né? Abaixo desse valor, a acidez do sangue torna-se um meio propício para os mais variados fungos, bactérias e vírus. Medições de pH de saliva de pacientes com câncer registram-se entre 4,5 ou 7 e 7,5, bem abaixo do pH do normal, né, que ele falou aí que é 7,4, tá? Bom, então aí aqui tem uma tabelinha que geralmente os professores de química usam para ver se um produto ele é ácido ou básico, tá? Ou também chamado de base, ou alcalino também, né? E aí geralmente eu não uso muitos produtos assim, mas faço para ver a variação dessa tabelinha. Então nós vamos assistir um vídeo aqui, só para a gente poder entender um pouquinho melhor o conceito do pH, né? Aí em cima aqui eu vou fazendo alguns comentários, geralmente eu faço em sala de aula esse experimento, né? Então tá aqui, né, a parte do repolho, né? Essa solução é bem fácil de fazer. Vai apresentar alguns produtos e vai medir o pH. Eu acho que é uma menina que vai fazer isso aí. Tá, os produtos, o repolho, o bicarbonato e tal. Então a primeira parte é fazer a solução roxa, né? Então aí na verdade ela vai picar, ou ele não dá para saber direito, né? Vai picar o repolho para fazer essa solução com a coloração roxa. Então o repolho roxo dá para fazer também, né, com beterraba. Dá para fazer com beterraba também essa solução, que na verdade é água, né? E o produto com a cor roxa. Tá cortando aí e vai dar uma frevida, né? Que diz o povo por aí, né? Bom, aí vai colocar água, né? Água, o pH dela é 7, né? Então é neutro. Vai colocar para ferver aí junto com o repolho roxo. Aí geralmente, né? Fervendo aí, geralmente é 20 minutos para já ter uma solução assim, mais ou menos. Que aí o repolho vai soltar, né? Aquela coloração dele, vai ficar um suco, né? Ou os químicos chamam de extratos, né? Aí depois que esfriou, aí vai separar, né, o repolho só com aquela solução com a cor roxa. Aí que bonito, um suco bonito, um extrato bonito aí, né? Aí depois o que vai ser feito na sequência aí, vai misturar, o roxo tá neutro, né? Vai misturar e conforme for misturando vai tendo uma variação nas cores das soluções, né? As soluções são mistura, né, de produtos e tal. E aí conforme vai misturando, vai alterando as propriedades da matéria, né? Que o estudo de química, ele estuda a variação das propriedades da matéria. Então tá aí o suco de limão, que obviamente a gente sabe que é ácido, né? Só o limão para experimentar, né? Vinagre também é ácido, né? Vinagre. A água, né? A água normal, tá? Que a água a gente sabe que é neutro, né? O pH da água é neutro. O álcool, o álcool comum aí, né? Deve ser aquele 70%. A água sanitária, alguns chamam de cândida, né? E o último produto aí vai ser o bicarbonato de sódio, para limpeza junto com água, né? Só junto com a água, logicamente que a água já alterou sua propriedade básica, né? Que era o pH neutro, quando misturou o bicarbonato. Aí agora vai colocar as soluções e a gente vai ver, ó, o ácido, tá vendo? Ele ficou próximo do vermelho, né? Ali o limão, agora o vinagre também um pouco próximo. A água, né, comum, não vai ter alteração no extrato do repolho, que ficou normal. Aí ficou bem pouquinho, né, no caso do álcool. Aí a água sanitária modificou bastante, né? E a água com bicarbonato de sódio, né? Você vai perceber que conforme você vai misturando os produtos, você tem uma variação das propriedades, né? Então,
voltando aqui a nossa aula, já foi todo o meu conhecimento de química. Então a tabela aí vai medir mais ou menos isso, ó. Quanto mais vermelha a substância for, mais ácida é, né? Então tá lá algumas coisas aí, tá? Bom, vou ler a segunda coluna aqui, que tem um pouco a ver com o que a gente está estudando de matemática, que é de química, e o professor de química tira as eventuais dúvidas. Então, ó, o mais curioso de tudo isso é que o cálculo do pH utiliza-se um conceito matemático chamado logaritmo, que está aqui a fórmula, né? Mas não, a gente obviamente não vamos estudar a parte de química, tá? Então, basicamente, o logaritmo, ele é o quê? Ele é uma forma diferente de escrever potências, facilitando as operações. Então está relacionado com as equações exponenciais, tá? Então o logaritmo, usando as propriedades, a gente vai fazer isso daí. E a partir do estudo anteriormente sobre as equações exponenciais, podemos pensar, será que existe uma operação inversa à exponencial? Sim, né? A resposta é o logaritmo. Assim como a função exponencial e a função logarítmica, elas são inversas também, tá? Depois, quando a gente chegar mais a fundo nos conceitos, a gente vai estudar, certo? Bom, então aqui ele deu um exemplo, também continuando a leitura aí da apostila, já entrando na parte do conceito da matemática. Vamos ver aqui, ó. Sabemos que 3 elevado à quarta potência é igual a 81, que 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que é igual a 81. Mas, se quisermos saber qual o expoente de 3 cuja potência é 81, dá para fazer de outras maneiras, mas ele fala que precisa do auxílio do logaritmo, né? Então tá lá 3, que é a base da potência, 4, que é o expoente, e a potência. Então, como que se relaciona a propriedade do expoente aí, né, da potência, com o logaritmo, já abreviando, quando a gente sabe que é um cálculo que vai ter que aplicar a ideia de logaritmo, é usada a palavra log, tá? Então, aí tem a base, tem o logaritmano e tem o resultado da operação, no caso, que é o logaritmo, tá? Aí ele fala lá, note que a base de 1 é a mesma do outro, então a base 3 é a base do log, do logaritmo. O expoente é o logaritmano, que é a resposta, né? A resposta 3 elevado aqui número, que vai dar 81. E a potência de um é o logaritmano do outro, tá? Que é o resultado da potência, vai ser o logaritmano. Basicamente, né, se vocês quiserem até marcar, pode marcar, né, essa ideia do logaritmo se relacionando com o expoente. Então tem a log de b na base a igual a x. Isso só vai acontecer se existir um a elevado ao x, que vai dar esse b, tá? Então essa é a propriedade que a gente fala que é de existência do logaritmo. Eu só vou poder calcular um número cujo eu consigo desmontar. A gente fala desmontar, que é fazer isso aqui, ó, o a elevado a x, que é igual a b, tá? Obviamente que esse a e esse b, esse x, ou pelo menos dois deles, eles terão número, mas é só para a gente perceber, né, que como que a gente faz a relação entre a potência e o logaritmo, né? A gente desmonta ele transformando em uma equação exponencial, geralmente, tá? Geralmente esse a e esse b serão números, né? A gente precisa encontrar o valor do x. Já adiantando a aplicação, né? Quando eu tiver uma função ou uma equação exponencial e eu não conseguir resolver igualando as bases, né? Igual a gente fez, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4, a gente acha o valor lá do x, né? Tal, aquelas coisas que a gente fez anteriormente nas equações exponenciais. Agora aqui, quando a gente não conseguir resolver por os métodos das equações exponenciais, a gente aplica o logaritmo para poder resolver. Mas essa aula aqui é uma aula mais conceitual para aprender, porque é um dos temas mais difíceis da matemática, né? Então a gente vai fazer a atividade 1 e a atividade 2 aplicando só esta ideia aqui de como desmontar o logaritmo, como relacionar a potência com o log, tá? Bom, então aqui na atividade 20 da apostila, que está na página
na página 15, a gente vai aplicar essa ideia do log para a parte de expoente. Então ele está lá uma potência, algumas têm equações exponenciais, igual por exemplo a e, 2 elevado a x igual a 128, é uma equação exponencial. Outras não, outras já tem a resposta, né? Por exemplo, a 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3 é igual a 9. Mas a ideia é só para a gente relacionar as duas ideias, que é a forma exponencial com a forma logarítmica, tá? E abaixo está lá, dica, quando a base escolhida para expressar o número n, né? Um número qualquer de uma potência é igual a 10, convenciona-se que ela pode ficar submetida se obter a outra base A diferente de 10, somos obrigados a registrá-la. O que ele está querendo dizer? Toda operação, né? Por exemplo, a potência 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, o expoente 1 a gente usualmente não coloca, né? Então, quando eu tenho o número 3, eu já tenho que saber que aquele 3 está elevado à primeira potência. No caso das radiciações ou das raízes quadradas, por exemplo, usualmente a gente não coloca o 2 quando a raiz é quadrada. A gente só coloca quando é 3, quando é 4, né? E assim vai, tá? Então a gente não usa o número 2. No caso do logaritmo, que é o log, já colocando o nome, já que a gente vai ver ao decorrer dessa parte do bimestre, usualmente quando a base desse log for 10, a gente usualmente não coloca esse 10, a gente deixa só a palavra log, tá? É isso que ele está querendo dizer aí. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa ideia do log, né? E relacionando com a ideia da forma vamos pôr exponencial, vamos pôr assim, né? Eu vou fazer um, aí vocês tentam fazer o outro, não é para calcular, é só para aprender a relação entre a forma exponencial e a forma do logaritmo. Então eu vou fazer a f. A f está escrito o quê? 216 é igual a x elevado a 6, é uma equação exponencial. Repara que a ordem está trocada, né? Então primeiro vem o a e depois o x, comparando com a parte lá de cima, a parte exponencial, e depois vem o b, né? Então a gente identificando os coeficientes, as letras ali, né? A gente vai identificar que o a ele é igual a 6, o x é igual a x mesmo, porque tem alguns que vai ser número, né? No outro não vai ter x, né? E o b é igual a 216. Comparando com a forma do logaritmo, ou do log, então no lugar do a nós vamos colocar 6, no lugar do b 216 e no lugar do x o x mesmo. Ou seja, a forma exponencial e a forma logarítmica para esse exercício seria isso aí, né? E a gente lê assim, log de 216 na base 6 é igual a x, né? Então a gente lê a base, que é uma forma exponencial, que é a forma exponencial ao contrário da forma logaritmana, certo? Bom, então bem simples, só desmontar, fazer a comparação, fiz passo a passo, obviamente você pode fazer de uma maneira mais rápida, se você achar mais fácil, não tem problema algum, aí ver as ideias aí é só para mostrar na forma de logaritmo ou na forma do log. Bom, a atividade 21 é o contrário, né? Ele deu a forma logaritmana dos valores e quer que escreva na forma exponencial. Então eu vou pegar um para poder fazer e aí vocês tentam elaborar os outros aí. Eu vou pegar o g, que aí eu já explico aquela parte do que ele falou, né? Então comparando o log de b na base a igual a x, né? Eu vou pegar o g, que é esse daqui, ó. Aí eu já coloquei na forma, como a gente está aprendendo, né? O início aí do logaritmo. Então na g está escrito log de 1000 igual a 3. E aí esse log, que perceba que nos outros aparece, por exemplo, aparece log de 8 na base 2, a B aparece log de 81 na base 3 e assim vai. A gente percebe que a G e a H ela não tem base, né? Não está escrito o número que está na base. E esse logaritmo é o que ele estava falando no exercício anterior, que é o chamado logaritmo com base 10,
ou logaritmo decimal, que a gente não coloca a base quando o A for igual a 10, né? Mas aí eu coloquei desse jeito, já na H também você precisa colocar o 10 lá na base, né? Antes do X, porque quando ele não tem base, usualmente a gente não escreve, né, o 10 lá, né? A gente só coloca o log e sem a base precisamos identificar que essa base é 10, igual ele falou lá no outro, lá, tá? Bom, aí o que nós vamos fazer? Para transformar o número que está na sua forma logaritmana para a exponencial, a gente vai fazer isso daqui, né? Ó, a gente vai colocar 10 elevado a 3 igual o número que está ali no B, né? Então a gente vai desmontar, ele vai transformar para a forma exponencial. Então vai ficar 10 elevado a 3 igual a 1000, que é o que está lá na parte de cima, né? Só a condição de existência do logaritmo. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a 3 igual a 1000. 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes dá 1000, tá? Mas não é para fazer cálculo nenhum, é só para transformar a forma que está em log para a forma exponencial, certo? Façam esses daí, não deixe acumular, qualquer dúvida, pergunta, e aí a gente vai tirando as dúvidas sobre esse tema logaritmo, que é bem complicadinho aí, tá? Então é isso. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente coloca mais uma aula sobre o tema de logaritmo. Tchau, tchau.